Cara, é uma história muito louca, né? Porque, na prática dessa loucura toda, nasceu um Camaro 69 com motor de alumínio de McLaren, usado em uma categoria similar aos carros que correm Le Mans, só que num regulamento praticamente sem restrições. O mais bizarro é a gente pensar que esse Camaro era vendido na concessionária e você podia sair para comprar pão com esse carro. Um carro que mal tinha marcha lenta, de tão bravo comando, de tão enorme que eram os dutos do cabeçote. Nos anos 60, algumas coisas épicas aconteceram com os carros esportivos dos Estados Unidos. Coisas que dificilmente a gente vai ver se repetindo na história. Para começar, o automobilismo influenciava muito a indústria e a sociedade. Você tinha a NASCAR nos ovais, a Trans Am nos autódromos mistos, as provas de arrancadas do NHRA, né? Milhões de pessoas assistiam às corridas e depois disso, muitos deles decidiram comprar a versão de rua do carro que venceu a prova. O ditado das fabricantes na época era o seguinte: Win on Sunday, sell on Monday, ou seja, você vence a prova na corrida, domingo, e aí você vende na concessionária durante a semana. Fora que as regulamentações eram muito mais livres, né? As exigências legais de crash tests, emissões, eram virtualmente inexistentes, a gasolina era barata demais e o máximo que você vai ter ali é uma pressão das seguradoras e do governo em sobretaxar alguns dos carros mais potentes, algo que as fábricas facilmente contornavam declarando a potência em rotação mais baixa. Então ele virava e falava assim, ó, meu carro tem 430 cavalos a 5.500 RPM, eles diziam. Agora, ninguém precisa saber o que acontece quando esse motor azula quase 7.000 RPM, tá? Isso não é figura de linguagem não, tá? A Dodge fez isso com 426 RM nas versões mais radicais, como aquela que o Remy Dart utilizou, e a Chevrolet fez isso com o carro da história de hoje. Caras, 9 entre 10 entusiastas aqui no Brasil vão falar que o Camaro Yenko é o Camaro mais brutal da era dourada dos muscle cars, certo? A maioria ouviu esse nome pela primeira vez do Velozes e Furiosos 2, Brian ganha aquele racha valendo os documentos, vocês lembram disso? Que ele pega meio maluco, feito em duplas, prova de ida e volta. O Brian chega naquele Evo 7 verde ranho, o Roman chega naquele Eclipse roxo, aquela coisa horrível. É a cara do Shunin do começo dos anos 2000, né? Enfim. Os dois ganham a prova daquele jeito meio malandro, jogando barril, aquela lata contra o Challenger, fatura os dois V8, deixa os caras a pé e ainda preserva a sua dupla JDM com muitas aspas, né? Agora, muita gente não faz muita ideia do que realmente é um Camaro Yenko. Para começo de conversa, foi o Camaro que a Chevrolet não teve as bolas de fazer por uma questão de hierarquia de catálogo, é isso aí. Seguinte, fim de 67, GM lançou o C3, né, a terceira geração do Corvette, poucos meses depois ali do lançamento do Camaro, que foi criado especialmente para brigar com o Mustang. Agora o Corvette estava em outra liga ali, né, era o flagship de performance, era quase como se fosse uma Ferrari americana, para outro público. E os times de marketing de produtos, eles tinham medo que um Camaro muito possante pudesse canibalizar o Corvette, tirar o brilho dele, enfim. E aí com isso a Chevrolet assumiu uma estratégia conhecida corporativamente como posicionamento bundão. Estabeleceram uma diretriz interna que o Camaro não podia ter um motor maior que o 396, que é um V8 6.4. Era lá um Big Block competente, né? Mas não era exatamente nervoso, tinha 330 cavalos declarados. Agora o Corvette ele podia contar com um V8 de 7 litros, o famoso 427, que tinha uns 100 a 120 cavalos a mais. Olha a diferença de performance. Fora que o Corvette era um pouquinho mais leve, peso mais bem distribuído, enfim. Só que tem um detalhe aí nessa história. Tanto o 396 quanto o 427 eram um Chevrolet Big Block de quarta geração, inclusive compartilhavam o mesmo virabrequim com curso de 3,76 polegadas, então não tinha muito essa de esse motor não cabe num Camaro, não. Nas dimensões físicas externas, os dois motores eram idênticos. E aí entra em cena o piloto e concessionário Don Yenko, e aí que muda a história. Esse é o cara que acabou com essa limitação corporativa, tá? Ele criou o primeiro Camaro com motor V8 427 de Corvette na história já em 67, o primeiro ano do Camaro, tá? Seguinte, o Don vendia esse monstro da concessionária que ele administrava com o pai dele, né? A Yenko Chevrolet, ficava em Canonsburg, na Pensilvânia. E o que o Don Yenko fazia? Ele comprava os Camaros da Chevrolet, zero, lógico, fazia a troca pelos motores de Corvette. Primeiro ele terceirizava, né? Pegava os preparadores aí com o Bill Thomas, Dick Harrow. Aliás, guarda esse nome Dick Harrow que vai ser importante para daqui a pouco, tá? E aí depois, o Don Yenko começou a fazer esse trampo dentro da própria concessionária do pai. Porque lá no fundo ele tinha uma speed shop, uma preparadora que montava os seus carros de corrida. Lembra que eu falei que o Don Yenko era piloto, né? Então a pegada era hot rod mesmo, raiz. Eles faziam o swap de motor, só que num carro zero.
Às vezes eles trocavam o motor inteiro, mas quando o Camaro da Chevrolet vinha com 396 já, eles trocavam só o que a gente chama de short block, né, que é a parte de baixo do motor. Então bloco com os pistões, aerobriquim, bielas, enfim, tudo menos os cabeçotes e parte de admissão para cima. Agora se liga só nisso. A diferença mais relevante do Camaro Yenko 69, que foi o último ano, você não consegue ver. É claro que o 69 vai ter aquelas faixas adesivas bem características espalhadas em todo o carro, vai ter aquela inscrição SYC, né, Yenko Supercar, você lê daquela forma meio triangulada, esquisita, e o 69 é aquele carro que a gente vê no Velozes e Furiosos 2, lembrando, não é um Yenko original lá, mas perfeitamente caracterizado. Mas qual que era o grande lance? O 69 tinha um método de construção diferente. Como eu falei, em 67 e 68, o Yenko montava esses Camaros na preparadora, nos fundos da sua concessionária, né? Ele recebia um Camaro, qualquer motor que fosse, tirava o motor dali, botava um 427 de Corvette novinho no lugar. Mas em 69, a Yenko recebia os Camaros com o motor L72 já instalado pela Chevrolet, sim, já com o 427 bonitinho lá no cofre. Agora, o que raios aconteceu entre 68 e 69 para a GM pegar aquela diretriz bundona e jogar fora e passar a entregar esses Camaros 427 para o Dom Yenko prontinhos? Na verdade, foi uma brecha muito bem explorada, com a anuência de algumas pessoas lá de dentro da Chevrolet. E aí, a partir de agora, que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Copo. Não um copo de cerveja ou um copo de caipirinha, mas sim a abreviação de Central Office Production Order. É um caminho dentro da Chevrolet voltado para encomendas especiais. Eram solicitações, geralmente de veículos de serviço, que exigiam algumas adaptações, customizações, algum trabalho da engenharia, que poderia ser pequeno, médio ou grande, tá? Por exemplo, eu quero 1000 Impala 4 portas com coluna, pintados de amarelo, radiador maior pelo trabalho mais intensivo, né, sem nenhum opcional de luxo, para uma frota de táxi. Sei lá, a polícia de Nova York quer encomendar 150 chave Biscayne com determinado motor, suspensão heavy duty também para trabalho mais pesado, uma carga um pouquinho maior, um reforço na coluna A e no teto para instalar aquele canhão de luz, o giroflex, esse tipo de coisa. Era bem mais barato fazer dessa forma do que a empresa ou a prefeitura comprar uma frota inteira, depois ainda fazer uma licitação, contratar uma oficina para fazer esse monte de modificação, né? E mais do que isso, os carros já saíam com aval de engenharia da Chevrolet, o que era muito conveniente para o cliente, né? Então o departamento recebia esses pedidos, avaliava com a engenharia, né, a viabilidade técnica, a disposição dos materiais, equipamentos, e aí, tudo alinhado, eles passavam para o agendamento na fila de produção, né, na linha de produção. Agora, o que você precisa para usar esse procedimento como uma brecha para contornar e induzir a própria Chevrolet a fazer carros absurdamente potentes de uma forma que a Chevrolet jamais pensaria em fazer? Bom, você precisa de influência, dos contatos certos, e principalmente precisa ter alguém lá dentro, num cargo bem alto com muita gasolina na cabeça. E para nossa sorte, existiu um herói chamado Vince Piggins. Ele era engenheiro-chefe de performance do departamento de engenharia da Chevrolet. E foi usando esse sistema que o Dom Yenko encomendou seus Camaros 69. Agora, as coisas ficam ainda mais interessantes. Na verdade, agora as coisas começam a pegar fogo. Você assistiu esse vídeo até agora achando que o Yenko era o Camaro de primeira geração mais poderoso da história, e basicamente tudo que aconteceu a partir de 69 é que o Dom Yenko passou a encomendar os Camaros 427 diretamente para o Vince Piggins, né, via Copo, em vez de fazer o trabalho mecânico de hot rodder lá na concessionária, né? E uma parte disso realmente está certa. A Chevrolet realmente passou a entregar os Camaros 427 já montados para o Yenko via esse procedimento Copo, né? Agora, o mais poderoso da história, pode esquecer. Porque tudo que eu falei até agora serviu só como introdução para o Camaro de primeira geração mais brutal, mais puto já feito, o ZL1. E essa história não começa nem com o Camaro. Começa com um construtor chamado Jim Hall e é levado à enésima potência com Bruce McLaren. Sim, o fundador da McLaren lá da Fórmula 1. Pessoal, espero que vocês estejam curtindo muito esse formato desse quadro novo. A gente está planejando muitas coisas legais dentro desse quadro, mas a gente precisa muito da sua ajuda, muito mesmo. Se você quiser incentivar a gente a continuar produzindo aqui, dá um pulinho lá em assine.flatout.com.br, escolha os planos, faça uma assinatura. Você vai ganhar acesso a mais de 10 mil matérias e vídeos exclusivos que estão lá no flatout.com.br, mas o principal, você ajuda a gente a continuar produzindo. O Flatout é um site pequeno, é de nicho, então a gente não tem um orçamento muito grande, então você faz toda a diferença para a gente continuar produzindo cada vez mais e melhor. Em 1966 nasceu o campeonato de protótipos que
Caras, foi a coisa mais insana da história, que era o Canadian American Challenge Cup, ou simplesmente Can-Am. É até estranho falar essas coisas pro padrão de hoje do esporte a motor, né? Mas o regulamento dos caras era um verdadeiro vale-tudo. Motor podia ser qualquer coisa, de qualquer tamanho, turbo, aspirado, supercharger. Pra você ter uma ideia, a Porsche chegou a testar um flat 16 na Can-Am, 16 cilindros. Aerodinâmica, podia tudo também. Asas móveis, o tamanho que você quiser, sem limitação dimensional, efeito solo, podia ter ventilador na traseira para aspirar o ar e gerar um efeito solo ainda mais intenso. Podia ter pneu do tamanho que você quisesse, zero limitações dimensionais, podia usar pneu de Fórmula 1 se você quisesse. Era um vale tudo, dedo no olho, soco na cara e chute no saco. Bastava o carro usar gasolina comum, ter 2 lugares, paralamas cobertos, ter um motor de arranque para ligar por conta própria e ter um para-brisa. Era basicamente esse o regulamento. Essa loucura toda sem limites atraiu um monte de pilotos de diversas categorias, como Mario Andretti, John Surtees, Mark Donoghue, Parnelli Jones e, claro, Jim Hall e Bruce McLaren. Eram só 6 corridas, 4 nos Estados Unidos, 2 no Canadá, então, como a temporada não era muito lotada, atraía vários pilotos de diversas categorias. E tem um lance que é muito legal, né? Que o Jim Hall e o Bruce McLaren eles tinham uma combinação muito, mas muito rara, porque eles eram muito parecidos com o Jack Brabham, Dan Gurney, né? Eram caras que eram piloto, projetista, engenheiro e inventor, tudo em uma pessoa só e extremamente, excepcionalmente competentes em tudo isso. Na verdade, o Jim Hall merece um vídeo à parte, porque ele era um projetista genial, um dos caras mais influentes da história do automobilismo, e muita gente, aqui no Brasil em especial, sequer faz ideia, talvez porque o cara seja americano, mas isso fica depois, porque o papo de hoje, interessante, é o seguinte. Primeiro, tanto o Jim Hall quanto o Bruce McLaren utilizavam V8 Chevrolet nos seus primeiros protótipos de Can-Am, desde 66, né? Desde quando começou a Can-Am. Segundo ponto, vale prestar muita atenção. O Jim Hall ele tinha conexões muito fortes com a engenharia de Chevrolet, desde o começo da década de 60, incluindo com o engenheiro-chefe de performance da GM, lembra? Próprio Vince Piggins. Aquele cara mesmo lá do Camaro Yenko. E assim, o Jim Hall conseguiu fazer com que a Chevrolet desenvolvesse um Big Block 427 de alumínio para o seu Chaparral 2F de 67. Cárter seco, mancais e bielas reforçadas e uns uns cabeçotes muito especiais que acumulavam todo o desenvolvimento realizado na NASCAR por nomes lendários como o Smokey Yunick, que é outro cara que merece um vídeo à parte. As câmaras de combustão, as válvulas, tinham uma geometria completamente diferente do 427 normal de ferro, né? E os dutos de escape eram redondos em vez de quadrados, então era uma coisa realmente muito, mas muito séria. E aí cabe até um pequeno parênteses que o Jim Hall, embora ele fosse um ótimo piloto e um projetista genial, na verdade foi o Bruce McLaren que realmente ensacou a Can-Am com esse motor. Entre 67 e 71, todos esses campeonatos foram vencidos por carros da McLaren e essa dominância só parou lá com os Porsche 917/30 Turbo Panzer de 1.500 cavalos, tá? Agora voltando pro Chevy V8 Big Block, né? Foi exatamente, um esforço homérico convencer o Vince Piggins a dar o sinal verde para o desenvolvimento desse 427 de alumínio, né? Lembrando que ele era o cara que comandava, dava o sim ou não para esse tipo de encomenda, porque quem que nasceu lá em 67? Camaro não, mané. Chevrolet não queria saber de Camaro Big Block super potente nessa época. Corvette C3 que tinha sido acabado de lançar, a terceira geração. Então o Vince já estava de olho em tudo que poderia se desdobrar a partir daquele Big Block de alumínio, né? Mas a real é que eu acho que nem o Vince imaginava o que ia acontecer menos de um ano depois. O que aconteceu? Por mais que esse 427 de alumínio tivesse nascido em circunstâncias muito especiais, é um projeto altamente customizado, praticamente feito para essa aplicação. Gente, ele foi desenvolvido pela engenharia Chevrolet, foi fabricado pela Chevrolet e por isso passava por todos os processos burocráticos internos da GM. Então, ele era um componente com um catálogo, um código de produção, RPO, né? Que é uma abreviação de Regular Production Order, né? Então, um ar-condicionado, bancos, teto de vinil, cada pecinha, cada componente desses tinha um código RPO dentro da GM, né? E assim, inclusive, que o próprio Jim Hall, Bruce McLaren conseguiam encomendar esses motores preenchendo um formulário, né? Qual que era o código RPO desse 427 de alumínio? ZL1. Eis que em algum momento de 68, um concessionário Chevrolet em Kansas chamado Fred Gibb, junto com um piloto e um preparador de arrancada bem sucedido chamado Dick Harrell. Lembra ele lá do comecinho do vídeo? Aquele cara que montou alguns dos primeiros Camaros Yenko? Esse cara mesmo. Essa dupla fica sabendo desse monte de vitórias na Can-Am que está sendo acumuladas
com o Bruce McLaren usando um tal de Chevrolet V8 Big Block de alumínio. Que motor é esse? E nas arrancadas da categoria Superstock, vale lembrar, só dava a Hemi da Chrysler e os Cobra Jet da Ford. Então, o que o Fred e o Dick pensaram? É esse ZL1. Esse motor que a gente precisa dar resposta para esses putos de Hemi e Cobra Jet. Agora tem um parênteses importante. De 67 para 68, o Fred Gibb e o Dick Harrell foram os primeiros a explorar uma brecha da Copo, que, cara, isso foi sensacional, porque a partir desse momento, esse serviço não era usado mais para encomendar carros de frota ou de táxi, mas sim para o uso da performance. Eles encomendaram um lote de 50 Chevy Nova, com motor 396, né, comando mecânico, combinado a um câmbio automático TH400. Era uma combinação que não existia antes e o objetivo deles era competir na arrancada do NHRA e vencer nessa categoria. Agora, por que 50 carros? Porque essa era a quantidade mínima de produção de fábrica para o carro ser homologável na categoria Superstock. Porque, como o nome diz, a Superstock parte da base de carros originais. Então imagine o que aconteceu. Na hora que eles descobriram esse motor ZL1, eles já sabiam exatamente o processo que tinha que ser feito, exatamente para quem ligar. Na hora que o Fred Gibb liga lá pro Vince Piggins, lá, o cara que cuidava do Copo, né, o engenheiro-chefe de performance, e o cara menciona ZL1 e Camaro na mesma sentença, na verdade é quase como se estivesse dizendo: ô Vince, eu tô aqui te ligando pra solicitar um lote de 50 Camaros de rua com esse motor aí de McLaren do Canã, sabe? Igualzinho do Bruce, com cárter seco, não, lógico. Você consegue aí o carimbo pra mim? Eu não sei nem quem é mais retardado nessa história. O Fred Gibb, pela ideia, ou o Vince Piggins, que autorizou isso dentro da fábrica. Falou, não, dá pra fazer e vamos homologar. O fato é que nunca a engenharia da Chevrolet foi envolvida em um projeto tão absurdo quanto esse. Um Camaro de arrancada profissional 100% legal para uso nas ruas. Ele foi forçado a ser homologado pela GM, justamente para configurar a categoria Superstock, com motor de Chaparral ou de McLaren Canã embaixo do capô, cara. Isso é altamente retardado. E foi exatamente assim que nasceu o Camaro ZL1, com um código, o tal do carimbo Copo 9560. Agora, 3 curiosidades. Primeiro que, seguindo a lógica aí dos carros da Canã, não sei se talvez uma coisa de ressonância ou não, a Chevrolet acabou desenvolvendo a capa seca e a carcaça do câmbio também em alumínio na aplicação do ZL1, tá? Então, na encomenda lá de 50 carros do Fred Gibb, 40% eram manuais, olha que loucura, e 60% era automático. O segundo ponto é que a Chevrolet teve a cara de pau de declarar os mesmos 430 cavalos a 5.200 RPM, que era do 427 de ferro, só que no Camaro ZL1. Os carros da Canã declaradamente tinham de 530 a 585 cavalos e era exatamente o mesmo motor com comando de corrida, fazia rotações muito mais altas que 5.200 RPM. Tinha um carburador Holley Double Pumper de 850 CFM, coletor de emissão de competição, aquele single plane super alto. Então, na prática, cara, o ZL1 praticamente não tinha marcha lenta e fazer esse carro ligar no inverno era uma missão quase impossível. E a maior ironia é que a entrega desses carros foi feita justamente em dezembro de 68, em pleno inverno americano. A terceira curiosidade é que, e essa é fogo, viu? Para cada Camaro ZL1, o Fred Gibb gastou mais de 10 vezes a mais do que o orçamento inicial previsto. Por quê? Convenientemente, a Chevrolet fez uma mudança de política nas encomendas Copo, né? Então, o que eles fizeram? Eles passaram a jogar nas mãos do cliente o custo de pesquisa e desenvolvimento, sendo que antes a GM absorvia esses custos, né? Se a gente para pensar de forma corporativa, até faz sentido você deixar esse orçamento, essa parte das despesas na mão do cliente, né? Mas olha o que aconteceu na prática. Um Camaro 396 original custava uns $3.000, lembrando, né? Na época, o valor era completamente diferente em relação a hoje, né? Era um carro caro na época, tá? Mas $3.000 na época, um Corvette custava $4.700. Sabe quanto custava um Camaro ZL1? $7.200. Uma insanidade. Isso virou um puta problema para todo mundo. Primeiro porque o Fred Gibb, de cara, ele já não tinha como financiar esses carros que já estavam encomendados e em produção, né? 50 carros chegando para ele lá. Então o que aconteceu? O Fred ele vendeu 13 desses carros, viu que estava cada vez mais difícil achar retardados para pagar quase o triplo de um Camaro num ZL1. Então a Chevrolet teve de fazer um regime de exceção e aceitou de volta a devolução de 37 desses Camaros ZL1 e ela redistribuiu aí esses carros para diversos concessionários aí nos Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu no meio disso tudo é que mais alguns concessionários fizeram a mesma encomenda, utilizando o mesmo procedimento lá na Copo, né? Então, no total a gente tem 69 Camaros ZL1
todos 1969. Cara, é uma história muito louca, né? Porque na prática dessa loucura toda nasceu um Camaro 69 com motor de alumínio de McLaren, usado em uma categoria similar aos carros que correm Le Mans, só que num regulamento praticamente sem restrições e que permitiu carros com mais de 1.500 cavalos, como o Porsche 917/30 Panzer, né? O mais bizarro é a gente pensar que esse Camaro era vendido na concessionária e você podia sair para comprar pão com esse carro. Um carro que mal tinha marcha lenta, de tão bravo comando e tão enorme que eram os dutos do cabeçote. E toda essa maluquice aconteceu graças a uma brecha completamente maluca no sistema de produção da Chevrolet. Mas claro, teve a aprovação e a presença de gente muito influente e ligeiramente inconsequente nesse rolê todo, né? No nosso próximo episódio a gente vai contar uma história ainda mais maluca. Um super carro italiano, 16 cilindros, criado na Califórnia por um bando de gente maluca do showbiz. Estou falando de caras como Sammy Hagar, Eddie Van Halen, George Moroder, até o Sylvester Stallone esteve envolvido nesse projeto. Você não perde por esperar. E nesse meio tempo, não esquece da gente. Dá um pulinho em assine.fletout.com.br, faça uma assinatura e ajude a gente a seguir com esse universo de conteúdos da cultura automotiva. Até a próxima.